Bem-vindo ao curso de programação. Bom, então vamos dar continuidade a essa segunda aula. Então, voltando de onde a gente parou na aula passada, referente aos exercícios, eu disse que não teria correção, não é bem uma correção, mas aqui eu criei o primeiro exercício para vocês terem uma noção de mais ou menos como seria, tá? Obviamente, como eu disse, não necessariamente tem que estar igual esse daqui, né? Cada um vai fazer de um jeito, cada um vai ter uma lógica aí para estar fazendo. Mas isso aqui é para vocês meio que ter o feeling, né? De como começar a fazer um algoritmo, né? Então, referente à receita de bolo, vamos lá. Então, os ingredientes básicos, né? Eu não faço ideia de como se faz um bolo, então isso aqui é bem abstrato mesmo, é só para a gente ilustrar dentro de um algoritmo, tá? Então a gente vai pegar aí primeiro 1 kg de açúcar, pega os 12 ovos, pega 1 litro de leite, os 300 gramas de manteiga, fermento, a farinha. Aí você vai checar os ingredientes, tá? Porque a gente precisa disso aqui para estar fazendo o bolo. Aqui já é uma condição, né? Checou os ingredientes. Se os ingredientes estiverem ok, se estiver tudo certinho aqui na lista de ingredientes, ele vai começar a executar aí o nosso programa, né? Então ele começa a executar tudo que está dentro das chaves, tá? Então, bateu lá a conjunção, ele vai iniciar aqui, ó, vai quebrar o ovo, separar a gema da clara, vai misturar com a farinha, o leite e a manteiga, depois ele adiciona o fermento, depois ele vai adicionando o açúcar, vai colocar na batedeira, tá? Então, colocou na batedeira, ele vai aguardar até virar uma mistura homogênea. Então, aqui vai entrar uma outra condição. Então, ele aguarda a mistura homogênea. E lembrando da primeira condição aqui, ó, sempre que a gente faz uma condição, a gente tem que dar o contrário dela, tá? Então, nesse caso específico, se os ingredientes não estiverem ok, o nosso programa entra aqui, nesse se não, e volta lá para a lista de ingredientes até todos os ingredientes estarem ok, tá? Então, a gente já chegou nessa parte. Ele está tudo ok e vai ignorar isso daqui, porque os ingredientes estão ok, e vai entrar nessa nossa outra condição aqui. Tá? Que aqui a gente já vê uma concatenação novamente, que concatenar é nada mais do que você juntar dois elementos para estar fazendo a sua verificação. Então ele vai verificar se os ingredientes estão ok, isso aqui obviamente já vai estar sendo homologado, porque se a gente chegou até aqui, quer dizer que os ingredientes estão ok, e vai adicionar mais um, ou seja, tem que estar o ingrediente ok e a mistura vai estar homogênea, né? Então, ele vai aguardar até essa mistura estar homogênea para executar a ação dentro aqui dessas chaves, tá? Que é levar a mistura ao forno por 40 minutos. Se a mistura não estiver homogênea, né, mesmo que obedeça os ingredientes, mas a mistura não estiver homogênea, ele vai entrar aqui. Ele vai entrar nesse loop novamente e vai voltar aqui, aguardar a mistura homogênea até ela ficar homogênea. Tá? Então, isso aqui é basicamente um bom exercício para você entender como funcionam as condições dentro de um programa. Tá? Então, ele passou por essas condições, a mistura ficou homogênea, levou ao forno por 40 minutos. Então, após os 40 minutos, vai retirar o bolo, vai deixar esfriar e descansar por 2 horas, vai cortar o bolo em fatias, servir o bolo, fim do programa. Tá? Então, bem chulo mesmo aí esse exemplo, bem abstrato, bem básico, para vocês entenderem como funciona aí a cadeia de código de um programa, como funciona a cadeia de condições, e para vocês começar a ter essa lógica de pensar, né, como um programa é feito. Né? Então é basicamente dessa maneira, é um passo a passo, é uma receita de bolo literalmente. Tá? Então fica aí para vocês saberem como iniciar, né, fazer esses algoritmos. Bom, dito isso, vamos passar para a próxima aula, que agora a gente vai ver de fato, né, como funcionam os programas, né, como funcionam os códigos, e a gente começa aí pelas variáveis. Né? Então a gente tem que aprender o que são as variáveis, como declarar as variáveis. Né? Na verdade, a variável ela nada mais é do que um espaço de memória que vai ser alocado aí dentro do seu computador. E nesse espaço de memória a gente usa o programa para estar alocando informações, né? Então números, palavras,
Enfim, você consegue adicionar e guardar dentro dessa variável para ser chamada e utilizada depois no programa. Então, o programa é basicamente uma cadeia aí de variáveis, né? E tem diversos tipos de variáveis. Então, você tem esse conteúdo aqui que está na tela, você tem ele aí. Vou até fechar ele para vocês. Ele está na pastinha do projeto aqui em aula de orientação a objeto. Tá? Caso vocês fiquem curiosos e queiram dar uma olhada. Você abre a aula de orientação a objeto, ele vai estar assim, né? Fechadinho. Então você abre o SRC, que é a sigla de Source, né? A fonte de tudo que é do nosso programa vai estar aqui. E é essa aula 1 aqui declarando variáveis, tá? Clicou 2 vezes, vai abrir para você aqui, certo? Então vamos lá. Então as variáveis no Java, né? Ela sempre vai começar aí com a letra minúscula, tá? E se for uma variável composta, né? Um nome composto, você vai iniciar a próxima palavra com o nome, a letra maiúscula, né? Então, um exemplo segue aqui, ó. Um exemplo de variável muito extenso. Então, você vê que começou com minúsculo, tem uma outra palavra que começa com maiúsculo, tem uma outra palavra que começa com maiúsculo, tá? Então, vamos lá. Os tipos de variáveis. A gente sempre que declara uma variável no Java, tem que dizer o tipo que ela é, tá? Então, int vai significar que é uma variável do tipo inteira, né? Vai trabalhar com números inteiros. Então, int é o tipo da minha variável, idade é o nome que eu dei para a minha variável, e aqui eu já defini ela como 30. Né? Então, eu já disse, a minha variável inteira idade é igual a 30. Note que sempre que a gente faz uma linha de código no Java, a gente tem que finalizar com ponto e vírgula, desta maneira aqui. Tá? Isso aqui vai identificar para o programa compilar e ler esse trecho de código. Tá? Então, sempre ponto e vírgula no final. Bom, dando continuidade, a gente também tem o tipo double, né? Que é uma variável que você pode usar números reais, certo? Então, você pode usar ponto, né? Nesse caso, a gente chama ela de double. O nome da variável, conta final, veja, início em letra minúscula, composto, então, uma letra maiúscula aqui na continuação. Isso aqui é um exemplo bem básico mesmo, então a gente chamou essa variável aqui e falou que ela é igual a 15.52, ponto e vírgula. Bom, isso aqui é básico, vocês podem ver mais a fundo, ler direitinho, com mais calma, tá? Estou passando por cima para vocês entenderem, mas os principais aqui que nós iremos usar é a variável do tipo int, né? Vou usar bastante, do tipo double, também se usa bastante, e do tipo booleano, né? Do tipo booleano. Booleano é um tipo de variável que ela só tem dois resultados, ou é verdadeiro ou é falso, né? Então, sempre que a gente quer fazer uma checagem verdadeiro ou falso, é o tipo booleano, que você tem que declarar a variável. Tá? Então, aqui o tipo de variável booleana, a gente disse que a variável, chamou ela de C, e dizemos que o C é falso. Tá? Então, é basicamente isso. Mais para baixo aqui nessa classe, né, que eu já vou ensinar vocês a mexer com isso, tem a descrição de todas as variáveis que a gente viu aí em cima. Né? Então, aqui ele fala bem completo aí o que ela é, o que ela faz, para que serve. Então, tem alguns exemplos, tá? Então, deem uma olhadinha aí com mais calma, leiam atentamente para vocês saberem. Então, é até bom vocês terem isso daí na cabeça para você não ficar pensando muito na hora que tipo de variável que se encaixa melhor ali. Então, você já vai saber. Tá? É bem interessante vocês estudarem isso aqui, ler, ver o que cada uma faz e brincando e testando. Tá? Vocês estão vendo aqui essas palavras em verde e tudo. Isso aqui são comentários que a gente faz no nosso código. Tá? Então, como vocês podem ver, você faz um tipo de comentário usando essas barras duplas aqui. Né? Então, se eu faço, sei lá, vou fazer um aleatório aqui. Se eu deixar assim, o programa vai ler isso aqui, só que está totalmente errado, porque primeiro que não terminou com ponto e vírgula, e segundo que isso aqui não tem fundamento algum. Então ele já me dá um erro. Né? Então tudo que não for código, que for comentários do seu código, né, para você melhorar o entendimento, você põe entre barra dupla. Ele vira um comentário. Tá? Então, só para vocês entenderem aí a funcionalidade aí do Eclipse. Bom, então vamos dar início. A gente vai criar o nosso primeiro projeto para dar andamento na aula e, seguindo as videoaulas, a gente vai incrementando aí esse projeto. Então, para criar um projeto aqui no Eclipse é bem simples, tá? Você vem... Deixa eu só fechar isso aqui.
Vou fechar isso aqui. Vamos vir com o botão direito. A gente vem o New, Java Project. Vamos dar um nome. Vamos lá, curso Java Games. Tá? Sempre começa com letra maiúscula, né, o nome do projeto. E seguindo aí o padrão, né, de palavras aí compostas, né. Então, feito isso aqui, não mexe mais nada aqui, a gente só dá um finish, tá? Você vê que ele já criou aqui nossa pastinha curso Java Games, tá? Ele já tem aqui o SRC, ele sempre vai criar. Bom, a princípio, como vai ser bem básico, eu não vou estar criando package com vocês ainda, tá? Vamos criar só uma classe, a gente dá início. Então aqui a gente vai criar em New, lembra de selecionar aqui com o botão esquerdo o SRC, depois com o direito, New e Class. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aula, para ficar certinho a ordem, né? Então a gente vai numerar, só que se a gente só pôr um numeral, o Java não vai entender. Então você dá um underline, o número 1, para marcar que essa vai ser a primeira. Aí você coloca lá, aula variáveis. Tá? Eu vou marcar isso daqui, ó, mas eu já vou explicar para vocês. Tá? Vocês podem ou não marcar essa opção. Tá? Mas isso aqui vai facilitar se você marcar. Você marca aqui e dá um finish. Vocês já vão entender. Então, o próprio Eclipse já criou para a gente aí a nossa classe, tá? E já criou também o package, tá vendo? Ele já criou um package padrão, né? Eu disse que depois eu ia explicar isso para vocês, então não se apegue agora. Aquela opção que a gente marcou é isso daqui, ó. O Java já criou isso aqui para a gente, tá? O que é isso aqui? Isso daqui é basicamente o coração do programa, tá? É tudo que vai ser lido ali e compilado e executado pelo programa, ele vai dentro desse método aqui. Tá? Isso aqui é um método, não se apeguem a essas palavras ainda, public, static, void, isso tudo vocês vão entender ao decorrer aí. Tá? Mas basicamente vocês precisam saber, tudo que vai ser lido ele vai vir aqui dentro. Tá? Então, se você não marcasse aquela opção, eu vou refazer aqui para vocês entenderem. Aqui dá um delete. Se vocês não marcassem aquela opção, veja que ele não criou aí o nosso método, tá? Então, nesse caso, você teria que criar na mão, tá? Você mesmo. Aqui a gente vai usar um padrão, tá? Um padrão mais clássico aí de programação, porque no Java, por padrão, ele já vem assim. Ele vem a classe, vem os métodos e já vem a chave aqui na mesma linha e depois ele fecha as chaves, tá? Só que para deixar o código aí mais visivelmente bonito e mais fácil de se entender, eu gosto de utilizar assim, tá? Então eu jogo primeiro a minha classe, o meu método, logo embaixo eu começo aí minha chave e dentro aí o que a gente vai estar criando, tá? Então a gente vai seguir assim, dessa maneira. Então, como não abriu lá, a gente não marcou aquela opção de já colocar um main, a gente vai ter que digitar ela na mão, tá? Então, basicamente, a gente vai digitar um public, tá? Que é um método público, static, que é um método estático, vai poder ser chamado estático, vai poder ser chamado em outras classes. Void, mais para frente a gente vai aprender o que o void faz. Main, que é o nome do nosso método. Abre parênteses, automaticamente o Java já fecha. Dentro do parênteses a gente vai digitar string. Tá? String sempre começa com uma letra maiúscula. A gente vai abrir os colchetes. Abre e fecha já. E um espaço, digitar args. Tá? Feito isso, a gente vem aqui na frente, segura o Shift, dá um Enter para descer uma linha. Tá? Aí você abre colchetes, dá um Enter, que ele vai fechar automaticamente para você o colchetes. Tá? Então está feito aí o nosso método main. É o que a gente faria automaticamente lá, como vocês viram quando a gente criou. Tá? Deixa eu fechar isso aqui. Certo. Então aqui a gente pode começar já a brincar e a entender como funciona aí nossa declaração de variáveis. Tá? Então aqui, digamos que eu quero uma variável do tipo inteiro,
que vai me dizer idade, tá? Então a gente começa sempre declarando o tipo de variável, o tipo vai ser inteiro, tá? Agora a gente vai imaginar aí o nome para essa variável. Vamos chamar de idade, então, essa variável. A variável idade, ela vai ser igual a 30. Tá? Lembrando, terminei de escrever o código, ponto e vírgula. Tá? A gente só não usa o ponto e vírgula quando tem o colchetes. Tá? Por isso que aqui a gente não pôs o ponto e vírgula, porque ele vai abrir colchetes aqui. Né? Colchetes não, chaves. Abriu aí as chaves. Tá? Agora a gente vai aprender um código. Eu vou mostrar para vocês como você vai chamar isso na tela, para a gente ver realmente acontecendo. Tá? Então temos aí a nossa variável. E para a gente fazer o programa mostrar isso para a gente faz um system.out.println. Aí você abre parênteses, dentro do parênteses você vai abrir aspas duplas, tá? E aqui eu faria algum comentário que vai aparecer na tela. Então, testando meu programa. Tá? E vamos fechar com ponto e vírgula, certo? Então, dá um Ctrl S para salvar, segura o Ctrl, aperta o S. Se a gente clicar aqui no Play, no Run, ele já vai mostrar para a gente aqui ó, o resultado. Ó. Então, ele está lendo isso aqui. Só que não apareceu minha variável ali. Por que isso aconteceu? Porque aqui a gente está explicitamente dizendo para ele printar essa string aqui na tela. Né? Essa string não, esse texto que a gente digitou aqui dentro das aspas. Tá? Quando a gente está querendo que ele mostre o que está dentro de uma variável, então a gente pode fazer o seguinte. Vamos fazer assim, testando meu programa, vírgula. A variável idade tem o valor de, dois pontos, dá um espacinho aqui para ficar bonita a formatação. Aí sempre que a gente for concatenar valores, variáveis para ser mostrado, a gente adiciona com o número mais. Tá? E basta dizer o nome da variável que você quer que seja mostrada aí na tela para a gente. Então, mais idade. Então, aqui a gente está dizendo para o programa basicamente mostrar essa frase na tela. Logo após de mostrar a frase, ele vai mostrar o valor que está dentro da variável idade. Então, dá um Ctrl S para salvar. Apertamos o play ali. Olha lá, testando meu programa. A variável idade tem o valor de 30. Né? Então, veja que se eu mudar aqui para, sei lá, 26, por exemplo. Opa, 26, Ctrl S. Ele muda o valor aqui para mim também. Tá? Então, basicamente, variáveis funcionam dessa maneira. Agora, vamos ver, por exemplo, um outro tipo de variável aqui, que a gente aprendeu lá de booleana. Né? Então, a boolean. Então, a gente vai fazer aqui a variável booleana. Vamos chamar uma variável aí qualquer, sei lá, uma letra C. E essa variável ela vai ser falsa. Tá? Lembrando que booleano só pode ser ou verdadeiro ou falso. Então, por isso que a gente está colocando ela como falsa. Tá? Então, aqui, a gente pode ou copiar isso daqui, tá? Colar aqui. Esse é o novo programa, variável C, tem um valor D. Aí a gente troca a variável idade pela a variável C. Né? Que ele vai me dizer qual que é o valor da variável que está ali dentro. Então, olha lá. Pensando no programa, a variável idade tem o valor de 26. E aqui C tem o valor de false, que é falso. Tá? Então, é bem simples aí, como vocês podem ver. Já dá uma dica para vocês que vocês podem até anotar lá no caderninho de vocês, que vocês criaram vocês podem abrir aí o código de programação, né, que vocês criaram para anotar as coisas importantes. Aqui a gente já pode colocar, a gente aprendeu o system.out.println, aí vai ter aqui ó, parênteses e aspa dupla e finaliza com dois pontos. Tá? Ou um atalho para você fazer isso daí rapidamente, você escreve a palavra sysout mais
Ctrl mais espaço, tá? Então você digita sysout e segura o Ctrl e aperta espaço, ele vai completar automaticamente, tá? Então vamos ver isso lá. Então se eu jogar aqui um sysout, segurar o Ctrl, ele já completou para mim. Basta eu jogar aspa dupla aqui dentro e escrever qualquer coisa, tá? Então é uma forma aí de você não precisar perder tempo digitando tudo, certo? Então vamos apagar isso aqui. Bom, a gente pode brincar já com o conceito, né? Porque assim, a gente já declarou as variáveis aqui, tá? Só que a medida do código ela pode estar mudando, né? Inclusive porque a gente não declarou que ela é uma final, né? Final seria uma variável que não muda, tá? Como ela está aberta, ela é uma variável que ela pode ser mudada para o seu código, ou você pode solicitar que o usuário preencha o valor da variável, né? Isso aí a gente vai ver mais para frente como criar um código leitor que vai pedir para o usuário inserir algum dado, tá? Isso é mais para frente. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, a gente vai colocar idade igual a 40, e você vê que a gente não precisa mais dizer o tipo, porque a gente já declarou ela aqui em cima, aqui a gente só mudou a variável, tá? E aqui embaixo a gente vai fazer um println para mostrar para a gente. Opa, aqui não precisa de aspas, a gente não vai mexer no texto, a gente já vai printar só a idade. Então, joga idade aqui direto, tá? Então, veja lá, Ctrl S para salvar, dá um play aqui. Você veja que aqui ela está com 26, tá? E ele printou o 26, printou lá o nosso false, e aqui ele já mudou o valor que está dentro da idade, passou a ser 40, tá? Então, isso é para mostrar que ao decorrer dos códigos do programa, você pode mudar as variáveis, tá? Então, bem simples aí. Bom, só fazendo um adendo no nosso caderninho, vamos voltar lá. Então, a gente tem 4 tipos de jeito de aprendizado, né? O primeiro é você lendo, o segundo é você vendo alguma coisa, uma videoaula, alguém explicando. O terceiro é você fazendo, né? Você exercitando. E o quarto é você explicando, é você ensinando alguém com o que você já aprendeu, né? E esse último, ele representa quase 80% do seu aprendizado, então você aprende muito mais quando você está explicando, tá? Um dos intuitos de eu estar fazendo essa videoaula para ajudar vocês é também me ajudar a fixar o conteúdo que eu estou aprendendo junto com vocês, tá? Então, todo o código que a gente aprender e colocar aqui no nosso caderninho de importante, vocês vão dar aí uma barra e explicar para que funciona, como funciona. Então, serve para chamar algum valor ou informação na tela. Simples assim, tá? Então, peguem esse hábito de sempre que você for anotar alguma coisa, algum código que a gente aprendeu novo, sempre tenta explicar com as suas palavras o que você entendeu de como funciona aquilo. Isso vai ajudar bastante no aprendizado, vocês vão ver, tá? Salvou, então vamos voltar lá. Bom, dando continuidade, eu tenho mais uma variável que a gente usa bastante para passar para vocês e basicamente esses 3 tipos de variável que a gente mais utiliza aí, e tem mais uma também que depois eu vou mostrar, que a gente mais utiliza aí na programação voltada aí para games, tá? Que é o tipo de variável string, tá? Diferente das outras, essa variável ela começa com a letra maiúscula, então string com a letra maiúscula, a gente vai dar nome é igual. Sempre que é uma variável string, ela tem que obrigatoriamente estar entre aspas duplas, tá? Porque é um texto, vai ser uma palavra que a gente vai pôr ali dentro. Então, vamos colocar aqui, bem basicão, João. E após isso, ponto e vírgula sempre, tá? Então, aqui a gente declarou que a nossa variável nome vai receber João, certo? Então, vamos mandar ele mostrar isso pra gente. Vamos dar um sysout, Ctrl espaço, aspas duplas dentro aqui. Desculpa, não precisa de aspas duplas, que a gente vai mostrar a variável, só mostrar para a gente a variável nome. Ctrl S para salvar, play para aplicar. Então, ele mostrou aqui para a gente João. Tá?
E a mesma coisa, essa variável ela pode mudar ao decorrer do código, tá? Não necessariamente vai ser João, aqui a gente colocou. A gente poderia dizer que essa variável aqui ela é nula, colocando um null, tá? Null significa vazio, né? Branco. Então só funciona para o tipo string, tá? Porque às vezes você vai pedir que o usuário coloque o nome dele, né? Pede para o seu usuário colocar o nome, ele vai digitar e vai acabar mudando a variável como a gente acabou de fazer ali com a idade, né? Então vai depender da lógica que você está aplicando, tá? Mas você pode deixar como vazio, você pode colocar como nome, mas vamos testar aqui como vazio como vai ficar. Dá um Ctrl S para salvar, dá um play, ficou vazio, tá? Então ele não está recebendo nenhum tipo de caractere aqui. Bom, a outra variável que a gente usa bastante é a double, tá? Double é como se fosse ali a idade, então a gente vai poder colocar idade 2, para chamar essa variável de idade 2, igual a 26.5. Estou quase aí fazendo 27 anos, tá? Bom, brincadeira à parte, o double é para números decimais, né? Para números que não vão ser inteiros. Então a gente sempre vai usar a variável double. Tá? Então vamos dar um sysout. E vamos chamar aqui a nossa idade 2. Vamos ver o que vai acontecer. Dá um Ctrl S e dá um play aqui. Então ele mostra aqui 26.5. Se a gente coloca aqui só o número 26, dá certo? Vai dar certo. Só que você vê que ele torna o número inteiro um número decimal. Ele vai sempre pôr o ponto e a vírgula. Como é 26, a representação decimal de 26 é 26.0. Tá? Então, basicamente são esses 4 tipos de variáveis que a gente vai ver bastante, né, que vocês precisam dominar. Então, eu não vou passar nenhum exercício, até porque isso aqui é bem básico, não tem um exercício bem apropriado para fazer. A recomendação que eu tenho é vocês fazerem novamente tudo isso aqui na mão, né, e brincar aí com as variáveis, os nomes, trocar os nomes das variáveis, trocar os valores, e testando e apertando o play para vocês verem acontecer. Tá? Então, na próxima aula a gente vai já implementar um pouquinho mais isso daí para a gente começar a brincar de uma forma aí um pouquinho mais complexa, tá? Então, é isso por agora. Até a próxima aula.